Amém? Glória a Deus. Amém, crente? Amém. Glória a Deus, que bom. Realmente estamos felizes, realmente muito felizes, grato a Deus pela grata oportunidade, pelo privilégio de estar aqui retornando a essa igreja. Fico realmente muito satisfeito pela bondade de Deus sobre nossas vidas, por nossa família, por conhecer o pastor Elvio. Realmente, eu não acredito em coincidências, eu não acredito em casualidades, eu acredito que existe um propósito em tudo que acontece na vida do cristão. E conhecer essa igreja, conhecer o pastor Elvio, realmente estava nos projetos de Deus. E minha família é muito grata a Deus por cada irmão que ajuda, que contribui, que principalmente ora. Como eu digo, tem coisas que o dinheiro não pode resolver, mas a oração fervorosa de um crente pode. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Queria convidar minha esposa e a Lídia para a gente cantar um louvor aqui lá do Senegal. O Senegal é um grande desafio, irmãos. É 96,1% de muçulmanos que estão ali. Nós temos apenas 0,17% de cristãos evangélicos. Então não é nem 0,5%. No local onde nós estávamos, Iofe, não tinha igreja, como não tem até hoje. As nossas reuniões nós fazíamos na sala de uma casa alugada, conjugada. Do lado funcionava o projeto e eu morava do lado. Um projeto que foi iniciado por outros missionários. Inclusive nós estávamos lá para ajudar o pastor Aldson, sua família. E nesses 3 anos e meio que nós passamos ali, realmente nós nos esforçamos muito, mas o nosso esforço não foi suficiente, porque a obra de Deus é feita pela maravilhosa ação do Espírito Santo, e foi Ele quem fez muitas coisas. Nós éramos apenas instrumento. Nós vamos cantar um louvor. Aproveitar que a Lídia está aqui, alegre. O Davi Júnior, ele não veio, o pastor que ele está lá, ele foi tocar lá na igreja da Vila Gorda, o pastor Adilson da Cruz Ribeiro, foi tocar um louvor com os meninos lá, ensaiou e estava animado para tocar lá. A Laís ficou em casa. A Laís é aquela criança especial, né? Depois eu vou fazer a apresentação aqui. Então não vieram. Então veio só essa parte da família. E meu sogro, que é um diácono, né? Um maranhense abençoado que veio lá de Manaus para esse tempo que nós estamos aqui em Goiás, ele vai ficar conosco, acompanhando, para matar a saudade. E depois, quem sabe, se ele vai ficar aqui por Goiás mesmo ou se ele vai retornar para Manaus. Vamos cantar louvor? Vamos. Esse louvor, qual é o primeiro louvor? Como é que começa? Esse louvor é um louvor que principalmente as crianças gostam muito lá, porque ele diz o seguinte, que não há realmente alguém como Jesus. Não existe ninguém como Jesus, não existe uma pessoa que seja semelhante a Jesus. E ele fala que a gente procura, a gente anda, a gente busca, e a gente não encontra alguém parecido com Jesus, né? Então esse é o louvor. Vamos lá. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh Mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître sous la terre, o mestre do céu à ta e o mestre da terra. pour A Deus l'éternité. a glória por toda a eternidade. Maître des cieux, maître sous la terre, à ta la gloire pour l'éternité. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar. Depois do francês, irmão, que é a língua oficial, nós temos mais 52
línguas, idiomas diferentes, ou dialetos, né? Então, porque cada tribo tem a sua particularidade, inclusive a sua língua. Mas a língua que mais é falada depois, assim, da oficial é o Wolof, que é a língua do povo, não só do Senegal, mas tem muitos outros africanos que falam essa língua, o Wolof. Tem um louvor que diz Yalabarna, Yalabarna, significa Deus é bom, Deus é bom. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar de pé? Eu estou achando os irmãos meio acomodados aí. Eu acho que pode melhorar o negócio aqui. Eu acho que a gente pode pedir uma unção aí dos africanos sobre nossa vida, para a gente celebrar o Senhor nessa noite. Amém? Yalabarna, Yalabarna, oh Yalabarna, 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 oh Yalabarna, 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 oh Yalabarna, 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 oh Yalabarna, Yalabarna. Monte é bom, monte é bom, oh monte é bom, monte é bom, monte é bom, monte é bom, oh monte é bom, monte é bom, oh monte é bom, monte é bom, oh monte é bom, monte é bom. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Eu só quero trazer um abraço bem fraternal, afetuoso de todas as irmãs, todos os irmãos lá senegaleses, são muito calorosos e sempre que, de vez em quando eles ligam para a gente, né, e pedem para a gente mandar o abraço, são muito gratos por tudo, todo o carinho, por toda a contribuição, por toda a oração que é dispensada sobre a vida deles. Nós sentimos a cobertura de oração, isso é muito importante. E na hora do louvor, quando nós estávamos adorando ao Senhor aqui, realmente senti a presença do Senhor. Irmãos, vocês não têm noção de como é importante, como é bom nós estarmos na casa do Senhor, com essa liberdade de cantar alegremente, de soltar a nossa voz. Porque me veio à memória quantas manhãs nós adoramos ao Senhor, mas contido, né? Porque era num quartinho assim. Se a gente se alegrasse um pouquinho mais, tinha que fechar as janelas, porque lá não pode, não é permitido, né? E eu vendo essa estrutura aqui, eu disse, Senhor, e o meu coração começou a encher de alegria, porque eu sonho um dia nós termos um templo assim lá no Senegal, para adorarmos ao Senhor, nós termos liberdade para louvarmos ao Senhor. Então, queridos, você é um privilegiado porque nós aqui temos liberdade. Em cada esquina que nós encontramos aqui em Anápolis, em outras cidades aqui no Brasil, tem uma igreja, é livre o Evangelho. E lá não, temos que andar com as Bíblias nas bolsas, temos que andar um pouco, porque há perseguição. E lá é o islamismo, as mesquitas, que são grandes obras, grandes, bonitos, né? Então, que você possa realmente valorizar a presença de Deus, estar na casa do Senhor, ajudar o seu pastor, evangelizar, pregar o evangelho, porque é bênção. Hoje você tem essa liberdade, então adore ao Senhor de todo o seu coração, amém? Abrir a palavra do Senhor. Quem trouxe Bíblia aí? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Vamos ganhar tempo, porque o tempo é muito precioso, nós não podemos desperdiçá-lo de forma nenhuma. Quero também cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando aí pela internet, pelas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida. Com certeza tem uma palavra de Deus para todos nós aqui e os que estão também aí assistindo e acompanhando pela internet, ok? Marcos capítulo 2, quem encontrou?
E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Amém. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, é um texto que ele fala, eu vejo que ele como um clássico para falar sobre missões. Como nós somos missionários, nós vamos falar sobre missões. Porque missões é uma responsabilidade nossa. Muito me alegro. Qual é o nome do pastor? O nome do pastor? Gersino. Fiquei muito feliz de ouvir o testemunho, a disposição, o entusiasmo com que ele compartilha a palavra de Deus. Realmente é um guerreiro da luz e que serve muito bem de referencial para todos nós que aqui estamos. Já está com seus cabelos brancos, em idade avançada, mas ainda tem disposição e alegria para falar da palavra do Senhor. E ele está fazendo, na verdade, o papel que é nosso, que é dele, que é da igreja. O que é a missão? O que é a missão? A missão é a obra que nasceu no coração de Deus, foi cravada e confirmada na cruz do Calvário, e foi dada continuidade pelo Espírito Santo através, não dos apóstolos apenas, mas através da igreja. Quem é a igreja? A igreja é todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que um dia entregou sua vida a Cristo, que reconheceu que era um pecador, que reconheceu o que ele merecia ou ela merecia a cruz, ele se arrependeu dos seus pecados, veio a Cristo, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo para que Jesus Cristo exercesse senhorio sobre sua vida, e Jesus Cristo aceitou essa pessoa, recebeu essa pessoa, perdoou os seus pecados, limpou todas as máculas, colocou em um local de justiça e de honra, e agora essa pessoa, ela recebe o pacote da salvação. O pacote da salvação, ele é amplo e traz todos os benefícios. A ajuda do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, traz os frutos do Espírito, os dons espirituais, tudo isso está no pacote da salvação e a própria salvação inserida. Mas também existem, além dos benefícios, existem também as responsabilidades, e o peso da responsabilidade é grande. Porque enquanto bem disse o pastor, existem muitos que estão aqui, passos largos em direção ao céu. Eu quero dizer para os irmãos que existem milhares que estão dando passos largos, indo para o inferno, sem nem ao menos ter ouvido falar do Evangelho, sem nem ao menos ter ouvido falar de Cristo Jesus como nós conhecemos. Este é o grande desafio da igreja nesses últimos tempos. Às vezes nós estamos, como eu ouvi alguém falar uma vez, nós não estamos mais nem evangelizando no Brasil, nós já estamos praticamente praticando o proselitismo, porque dificilmente você vai encontrar alguém que não seja cristão ou que não tenha participado de uma igreja. Às vezes você vai encontrar um desviado, mas é muito raro. A maioria das pessoas, eles acreditam que pertencem à igreja, nem que seja a igreja católica. Por que eu digo assim? Porque as pessoas
elas nem sempre têm aquele compromisso real, mesmo na igreja católica. Tem uns que vão na igreja católica uma vez, só vai lá para fazer o batismo lá e depois para ser velado, 2 vezes, uma na vida, outra na morte. Entende? Porque não tem compromisso. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos difíceis, dias trabalhosos, e esses são sinais da volta de Jesus. E que muitas pessoas, até mesmo no meio evangélico, têm se parecido um pouco com o católico nesse sentido. Nós temos visto pessoas falando contra a liderança da igreja, usando maus exemplos e tentando generalizar, colocando todos no mesmo patamar de erro, de irresponsabilidade, de bandidagem e tudo mais. Certo? E estão tentando tirar as pessoas de dentro da igreja, de se congregar e colocá-las fora da igreja. São os desigrejados. São aqueles que não querem receber nem mesmo uma palavra de orientação ou conselho. Eles se acham melhores, porque nesse momento eles acreditam que descobriram o verdadeiro evangelho. Quem pregou lá atrás, quem vem pregando, como o pastor vem pregando aí desde quando era novo, ainda moço, não sabe de nada. E que agora essa geração foi que descobriu o verdadeiro evangelho, porque todo mundo que pregou antes estava pregando mentira, estava pregando errado. Certo? E aí, até mesmo por causa dessa pandemia, muitos estão deixando de congregar, estão deixando de vir à igreja. Aí, por exemplo, a gente encontra os irmãos, muitos irmãos, você pode constatar que isso é verdade, não estou falando criando da minha imaginação alguma coisa para falar para os irmãos. Sabe que é realidade? Você vai no shopping, você vê um bocado de crente lá, porque lá o vírus não está, parece, e o vírus só está na igreja, quando na verdade deveria ser o contrário, porque aqui há poder de Deus, há o sangue de Jesus, há a unção de Deus para poder curar, perdoar, há fé nos irmãos para poder curar, os sinais seguem os irmãos que creem, certo? Então aqui não é o lugar do vírus. O último lugar que o vírus pode estar frequentando é a igreja. Como dizia o Marcos Feliciano, um demônio que se manifesta na igreja é kamikaze, está querendo se suicidar. Então o vírus que vem para a igreja está querendo ser exterminado na igreja, porque aqui está o poder de Deus e o povo de Deus está aqui. E quando o povo adora, ora, exalta, busca o nome do Senhor, a presença de Deus, Deus vem, e quando Deus chega, tudo aquilo que é mal sai. Então nós vivemos esses tempos. Mas como eu bem disse, falamos sobre o clássico da obra missionária nesse texto que nós lemos de Marcos 2. E esse texto vai falar sobre a situação de um homem paralítico, um homem que não tinha expectativa de melhoras, ele não tinha esperança. Pensa numa pessoa desesperançada, uma pessoa destruída emocionalmente, era esse homem. E ele se tornou era uma pessoa totalmente dependente de outras pessoas. Eu tenho uma criança especial, eu sei do que estou falando. Sabe, muitas vezes eu olho para a situação da minha filha, e eu já orei, irmãos, para Jesus curar. E sabe de uma coisa, eu já perguntei para Deus, por que o Senhor me usa para curar outras pessoas e Ele não me usa para curar a minha filha? E simplesmente eu recebo o silêncio de Deus. Mas eu sei que os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. Que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Os projetos de Deus são maiores do que os meus. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida da minha filha. Sabe, mas eu vejo a dificuldade que nós temos. E a mãe dela, para poder transportar, para tomar banho, para fazer as necessidades, para poder alimentá-la, ela depende 100% de nós. Sabe, irmãos, e nós a amamos, e ela de forma nenhuma é um peso para nós, ela é uma bênção para nós. Tanto é verdade isso que ela foi conosco para o Senegal, e ela é uma missionária, e eu tenho certeza que o testemunho dela vai ganhar muitas pessoas sem palavras, porque o testemunho dela é forte. E eu sei também que um dia, diante do juízo de Deus, a vida dela será como de muitas outras, exemplo para aqueles que porventura vierem a dizer que não fizeram a obra de Deus e colocarem um obstáculo nisso e naquilo. Não haverá desculpa para isso. Não haverá desculpa para não fazer a obra do Senhor. E aí eu vejo aquele homem precisando de ajuda,
E a Bíblia não menciona que eram os seus familiares que estavam conduzindo ele até a presença de Cristo. A Bíblia fala de 4 homens, 4 pessoas que amaram aquele homem. Sabe, eu vejo aquele homem numa situação, uma situação caótica, deprimente. Talvez dentro do seu pensamento ele nem se considerasse um homem, porque ele nem poderia constituir família, ele não poderia ter filhos, ele não poderia sustentar sua esposa, ele não poderia sair para trabalhar. Era uma pessoa desmoralizada, uma pessoa que até para se matar estava com dificuldade, não tinha como se matar. Já pensou um negócio desse? Até para acabar com o sofrimento não tinha condição. Então imagina a situação daquela pessoa, como é que ela estava, o que ela sentia, sabe, vendo as outras. Imagina na época de jovem, quando ele olhava para os outros jovens e via os outros jovens namorando e querendo se casar, e se casando e tendo filhos, e ele sem poder tomar uma atitude daquelas. Imagina alguém indo para um banho, indo para um momento de lazer, e ele tendo que ficar ali preso naquela cama o tempo todo. Alguém podendo ir viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas, e ele ali preso àquela cama. Eu imagino quantas vezes aquele homem não murmurou por aquela situação, e quantas vezes ele não perguntou de Deus, indagou de Deus: por que, meu Deus, eu estou assim nessa situação? Por que eu passei por isso? Por que eu estou nessa humilhação? Por que minha vida teve que ser assim? Por que eu nasci assim? Sabe, muitas pessoas têm feito essas perguntas, e tem muitas pessoas que não são gratas a Deus por aquilo que têm. Você já prestou atenção nisso? Quando nós vamos para o Senegal e nós vemos aquela realidade ali, está longe do nosso contexto, está longe do nosso padrão de vida. Eu digo para você, está longe do nosso padrão de vida. Eu vim lá do norte, eu vim lá de Manaus, eu fui lá no interior, vi os ribeirinhos, eu vi a situação difícil que muitos ribeirinhos vivem. Mas, irmãos, não tem como comparar, não tem como comparar. É outra vida, é outra realidade. E para você, eu tento transmitir para os irmãos, para a igreja, através das minhas palavras, aquilo que eu vi. Mas eu sei que é impossível os irmãos terem noção do que realmente é aquilo. O sofrimento que cada um enfrenta. Mas a minha preocupação não é com a miséria física. A minha maior preocupação é com a miséria espiritual. Enquanto lá, mas olha só, enquanto lá eles estão tentando comer algumas raízes, alguma coisa para tentar sobreviver. Muitas vezes nós reclamamos de uma carne porque tem um nervo no meio, porque tem às vezes algum tipo de tempero que eu não gosto, e aí eu fico reclamando, murmurando. Eu fico imaginando aquele homem murmurando muitas vezes: meu Deus, por que eu estou assim? Alguém pode até já ter feito isso. Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci aqui no Brasil? Por que eu nasci pobre, não nasci rico, milionário? Por que eu nasci com essa orelha? Eu poderia ser alguém traumatizado, porque não sei se os irmãos perceberam, mas eu tenho uma deficiência nos pés. A minha mãe tinha uma deficiência de nascimento. O meu irmão tem uma deficiência assim. A minha mãe caiu um dia, trabalhando pela prefeitura, lá machucou o pé, passou um bom tempo sem caminhar. E agora ela caminha, fizeram a cirurgia, mas não saiu tão bem a cirurgia, e ela caminha com dificuldade. Tempo de frio, ela sente quando a chuva vai chegar, antes de qualquer meteorologista, ela já sabe quando vai chover, porque dói os pés dela. Tem até um sobrinho que diz, antes dele sair no outro dia, ele liga para a mamãe, meu sobrinho liga para a mamãe à noite para perguntar se o pé dela está doendo, para saber se vai chover no outro dia, para poder sair. Então, mas a gente não leva esse negócio muito a sério. Eu não levei muito a sério, porque para mim, a dificuldade, a pior deficiência está aqui na cabeça das pessoas. E sabe de uma coisa, eu descobri que com Cristo, para os homens deficientes, muitas coisas são impossíveis. Mas para o crente, para o deficiente, na presença de Deus, todas as coisas são possíveis. Se nós acreditarmos, é possível. E esses dias o pastor Lorival, lá da Pastoral de Missões da Sede, perguntou de mim: rapaz, uma dúvida, você sabe dirigir? Eu digo: eu sei dirigir. A minha esposa disse: ele sabe dirigir, ele sabe andar de bicicleta, ele sabe nadar, ele sobe escada, talvez ele faça mais coisa do que o senhor possa imaginar. Ele ficou assim meio assustado, porque eu não coloquei dificuldades nisso, menos ainda para mim ir para o Senegal, porque eu sei que aquele que prometeu que estaria comigo, eu sei que ele é fiel para cumprir.
Eu sei que Ele é fiel. E aí esse homem triste, doente de alma, doente de espírito, estava aqui nessa situação. Mas ele encontrou 4 pessoas que o amaram. 4 pessoas que o amaram. E eu queria falar sobre a missão. Fatores necessários para você poder ingressar na missão como missionário. Missionário é todo aquele que nasceu de novo, amém? Todo aquele que passou pelo Calvário, que encontrou a cruz, ele é um missionário, amém? Eu não me tornei missionário depois da fronteira do Brasil, ou depois que eu fui para o Ribeirinhos, ou depois, não. Eu sou missionário a partir do momento que eu nasci de novo, eu sou missionário. É uma responsabilidade minha, eu sou a igreja, amém? Bata no seu peito e diga assim, eu sou a igreja. Você é a igreja. Existem 3 formas de fazer missões: indo, orando, contribuindo, amém? Você pode repetir isso comigo? Indo, contribuindo. O pastor João Araújo disse até o seguinte: existe uma 4ª. Eu perguntei dele qual? Ele disse, não atrapalhando. Porque eu disse, mas por quê? Ele disse, porque tem gente que não vai, não ora, não contribui, ainda atrapalha quem quer fazer alguma coisa ainda. Então só dele sair do meio já está fazendo muita coisa pela obra missionária já. Então tem gente que é assim. Então, fazer missão. Então, se eu sou a igreja, se eu nasci de novo, eu sou o missionário. Quem é que tem que ir? Quem é que tem que ir? Bata no peito e diga assim, eu. Quem é que tem que orar? Quem é que tem que contribuir? Eu vou esperar lá no Senegal, viu? Vocês estão falando aí. Então, existem essas formas de fazer missões. E existem os missionários. Existe a responsabilidade da missão, que está sobre a igreja, que no caso somos nós. Cada um de nós, eu e você. Agora, aonde esse campo alcança? Aonde ele vai? João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo. Qual deve ser a visão da igreja? Qual deve ser a visão? Para onde a igreja tem que olhar? A igreja tem que olhar para o mundo. A igreja tem que olhar para o mundo. Às vezes nós estamos nos prendendo olhando só para nós. Certo? Queria fazer não uma crítica, mas falar de algo que acontece. Na última vez que nós estivemos aqui, eu acho que eu apresentei um vídeo que mostrava que de 95% das ofertas missionárias são enviadas para países ou para lugares onde já existe igreja, já existe missionário, já existe Bíblia, já existe evangélicos, entendeu? Se eu não me engano, 1% somente é enviado, ou 3% é enviado para o campo onde não existe missionários, onde não existe igreja, onde não existe Bíblias. Então o investimento, a coisa está inversa, está ao contrário. Nós precisamos olhar para o mundo. Qual o mundo? O mundo não alcançado. Não sei se vocês já ouviram falar da janela 10x40. A janela 10x40 foi criada por um missionário estrategista chamado Louis Butch. Ele olhou no mapa mundi e na parte norte, acima da linha do Equador, ao norte da linha do Equador, ele criou lá no mapa 10 graus por 40 graus, assim, uma forma retangular. Então vai abranger países desde a África, Europa e Oriente Médio, e a parte do Oriente. Nesse espaço geográfico é onde está concentrado o maior número de pessoas ainda não alcançadas pelo Evangelho. Cerca de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Eu queria que vocês entendessem isso. São 2 bilhões e 500 milhões de pessoas que estão ali nesse local. Para você ter uma ideia, lá está concentrado os países mais miseráveis do mundo. Para você ter uma ideia, 9 entre cada 10 pessoas mais miseráveis do mundo estão lá nessa janela. E o Senegal é a porta de acesso a essa janela 10x40. Lá está também a maior concentração de pessoas que não têm acesso à água potável, não têm acesso a uma qualidade de vida, não têm acesso à educação, e aonde na maioria dos países não existe paz, só existe guerra. Eu fiz um levantamento, as últimas 4 enfermidades, doenças ou vírus que se proliferaram sobre a terra nasceram lá.
A AIDS, o Ebola, o SARS e mais recentemente o Covid, o coronavírus. Nasceram lá, nesse espaço geográfico. As pessoas não têm acesso lá a ruas, a condições mínimas de sobrevivência humana. As pessoas comem raízes, existem países que comem barro para poder matar a fome. Está longe da nossa realidade isso. São pessoas doentes, são os paralíticos que estão ali. E sabe de uma coisa? Deus está querendo levantar nessa igreja, nessa geração, pelo menos 4 pessoas que se sintam responsáveis para levar essas pessoas paralíticas à presença de Cristo. Aqueles homens se esforçaram para levar aquele homem à presença de Cristo. Eles tentaram entrar pela parte que seria natural, a porta. Talvez tentaram entrar pela janela. Não tinha como entrar, porque a multidão era muito grande. Eu imagino eles tentando entrar, e de repente estava lá um caolho dizendo, não, aqui você não entra não, que aqui é a minha vez, estou esperando também para ser curado. Tinha lá uma mulher também, talvez lá com problema na coluna, curvada, ela disse, não, aqui também você não passa, porque aqui eu também estou aguardando Jesus me curar também. Aqueles homens tiveram uma ideia, além do amor que Deus colocou, porque para fazer missões é preciso amar as pessoas. Mas antes de amar as pessoas, é preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Infelizmente, o que nós deveríamos fazer, nós não estamos fazendo. Nós deveríamos amar as pessoas e usar as coisas para ajudar as pessoas. Mas muitos, infelizmente, estão amando as coisas, usando as pessoas por amor das coisas. Nós estamos sendo egoístas enquanto cristãos, porque aqueles que têm certeza da sua salvação já estão salvos, glória a Deus e aleluia, mas nós precisamos olhar para uma multidão que ainda não conhece a Cristo, e nós como igreja precisamos fazer alguma coisa para levar Cristo, essas pessoas paralíticas até a presença de Cristo, ou Cristo até essas pessoas. Nós somos a igreja, Jesus está para voltar, Jesus está às portas. A qualquer momento eu posso morrer, você pode morrer. A qualquer momento o céu pode se abrir. Jesus está voltando, já não ouvimos mais falar sobre isso, mas Jesus está voltando. E nós precisamos pregar e ganhar o máximo de pessoas possíveis, porque muitos estão indo para o inferno sem conhecer a palavra de Deus. E nós temos a arma mais poderosa para livrar essas pessoas desse caminho de condenação eterna, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Eu estou orando a Deus para que Deus levante pessoas que tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo sentimento que Deus colocou no meu coração, de amar as pessoas, de querer fazer alguma coisa por elas. Por que nós usamos os projetos lá, a escola de futebol, a escola de alfabetização? Na verdade, irmão, não é porque esse seja o objetivo principal. Na verdade, nós estamos usando isso, é uma maneira de nós podermos alcançar aquelas pessoas. Legal, a obra social é magnífica, glória a Deus, nós precisamos pregar o evangelho de palavras e de obras também, porque o evangelho só de falar não está dando certo em lugar nenhum. Quando você fala de amor, mas quando você também mostra amor, as pessoas acreditam que realmente Jesus Cristo é amor, que Deus é amor.